Cara, a estratégia de hoje é para o mini dólar e nós vamos utilizar a regra de coloração Tabajara. Se você utiliza o trade, você aperta em avançar, vem aqui em borda candles positivos e você vai colocar branco, vem aqui em borda candles negativos e você também vai colocar branco. No cor compra aqui você pode colocar um verde mais forte, no cor venda você pode colocar um vermelho mais forte, no cor neutro você vai colocar branco. Daí você vem aqui para tipo de linha e deixa invisível e aperta concluir. Na sequência você clica aqui, olha, em dados do mercado, vem em topos e fundos e clica bem aqui, pronto. No Profit Chart é só você clicar no gráfico com o botão direito do mouse, vir em inserir regra de coloração. Aqui você vai escrever Tabajara, você vai apertar inserir. Agora você vai vir em indicadores, mais indicadores, escreve detector de topos e fundos, bem aqui, olha só. Aperta inserir, depois você clica duas vezes nesse detector de topos e fundos, vem aqui para opções de desenho, marca essa opção de desenhar rótulos e desmarca essa opção de desenhar linhas. Se inscreva no canal, cara, e ative as notificações. Como eu disse, cara, esse daqui é o mini dólar no tempo gráfico de 1 minuto e nós vamos utilizar hoje 8 pontos de stop e 4 pontos de ganho, uma estratégia de 1/2. Nós vamos aceitar um stop como meta negativa diária e nós vamos buscar 2 ganhos seguidos para termos meta positiva diária batida. Essa estratégia é para ser operada a partir de meio-dia, apenas a partir de meio-dia. Isso porque a partir desse horário a estratégia teve o resultado melhor e nós não precisamos ficar de fora em nenhum horário a partir de meio-dia, tá bom? A partir de meio-dia, em todos os sinais de entradas que aparecerem, nós podemos entrar na operação. Vocês perceberam que nós temos aqui o detector de topos e fundos, né? Tanto no trade como no Profit Chart. O F nós sabemos que significa fundo, então todos os Fs que você encontrar no gráfico são fundos e todos os T's que você encontrar no gráfico significam topos. Nós vamos utilizar esses topos e fundos para identificarmos qual é a tendência, se ela é de baixo ou se ela é de alta. E nessa estratégia, para você identificar a tendência do mercado, cara, é bem simples. Você vai chegar no mercado meio-dia e vai observar qual foi o último ponto rompido. Se o último ponto rompido tiver sido um topo, você vai considerar tendência de alta. Se o último ponto rompido tiver sido um fundo, você vai considerar tendência de baixo. É bem simples, cara. Então, por exemplo, meio-dia, essa vela bem aqui, nesse pregão. Essa vela aqui é a vela de meio-dia. E aí você vai identificar, você vai voltar aqui, olha, vai olhar qual foi o último ponto rompido. E é muito simples, basta você desenhar os topos e fundos. Qual foi o último ponto rompido? Foi um fundo ou foi um topo? A vela de meio-dia, essa vela bem aqui. Qual foi o último ponto rompido? Nitidamente a gente consegue perceber que o último ponto rompido foi um topo. Então você deve considerar tendência de alta. Já nesse outro pregão, a vela de meio-dia, essa vela bem aqui. E aí, você tem que identificar qual é a tendência do mercado. E aí é muito simples, basta que você volte os seus olhos aqui para a esquerda e identifique qual foi o último ponto rompido, se foi um topo ou se foi um fundo. Se você ligar os topos e fundos aqui, você consegue observar que o último ponto rompido foi esse fundo. A vela de meio-dia, essa vela bem aqui, e o último ponto rompido foi esse daqui. Então você pode considerar que a tendência é de baixa. No decorrer do pregão é óbvio que isso pode mudar, né? No decorrer do pregão a tendência pode mudar. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos uma tendência de baixa, como mostrei para vocês, já que o último ponto rompido foi um fundo, mas no decorrer do dia o preço ele rompeu esse topo anterior aqui. Ao romper esse topo anterior, você já tem que considerar que a tendência mudou, que a tendência agora é de alta. Da mesma forma, cara, nós vamos ter também pregões onde a tendência inicialmente era de alta, mas depois a tendência veio a reverter para baixo, porque rompeu esse último fundo aqui. Entendido isso, pessoal, vamos para a parte da regra de coloração, que vai nos dar o sinal de entrada. Mas antes, eu esqueci de uma coisa, vocês vão ter que clicar aqui nos candles, vem aqui, olha só, em candles negativos e coloca ele na cor branca. Pronto. No Profit Chart, clica 2 vezes aqui nos candles, vem em aparência, o candle negativo, deixa ele branco também. Pronto, pessoal, isso que eu fiz para vocês agora vai facilitar o entendimento da estratégia. É o seguinte, cara, se você chegar no mercado a partir de meio-dia, né, conforme eu mostrei para vocês, se vocês observarem que a tendência é de alta, por exemplo assim, a tendência é de alta, o sinal de entrada que você precisa encontrar é primeiro um candle branco, tá? Ele também pode ser um candle assim, tá bom? Não importa, mas você precisa ter um candle branco e depois
um candle verde. Não importa a formação dos candles, tá? Pode ser um candle cheio de pavios, não interessa. Você só presta atenção nas cores dos candles. Se você identificou que você tem uma tendência de alta, você precisa encontrar depois um candle branco e depois um candle verde. Aí você espera o candle verde se fechar. Quando ele se fechar, você posiciona sua ordem de compra na mínima do candle. Esse é o seu sinal de entrada. Caso você chegue no gráfico, identifique que você tem uma tendência de baixa, né? O último ponto rompido foi um fundo, como foi bem aqui. Você vai então procurar no gráfico o seguinte: primeiramente um candle branco, e como eu disse, pode ser um candle neutro também, não importa. E também não importa a formação do candle, você precisa prestar atenção apenas na cor do candle. Você precisa ter um candle branco. Após você ter um candle branco, você espera então surgir um candle vermelho. Quando esse candle vermelho se fechar, você pode então, cara, posicionar sua ordem de venda na máxima desse candle vermelho. Vamos ao passo a passo da estratégia e algumas observações também. Sem saber essas observações é impossível operar essa estratégia. Vamos lá. Sempre a partir de meio-dia a gente tem que identificar qual é a tendência. No passo a passo modo venda, nós precisamos ter uma tendência de baixa. Ou seja, o último ponto rompido tem que ser um fundo. Meio-dia, essa vela bem aqui. E o último ponto rompido foi esse fundo que eu vou destacar em vermelho. Então nós já sabemos que a tendência é de baixa. Então o primeiro passo no modo venda é identificar se o último ponto rompido foi um fundo. O segundo passo, após você identificar isso, o segundo passo é você esperar aparecer um candle branco, depois um candle vermelho. Quando o candle vermelho se fechar, você posiciona sua ordem de venda na máxima desse candle vermelho. E aí você fica esperando que o preço volte para acionar sua ordem de venda. Porém, agora vem a observação, prestem muita atenção nisso. Se antes dessa ordem aqui ser acionada, aparecer um novo candle branco, essa ordem de venda deve ser cancelada. Eu vou mostrar novamente. Você identificou primeiro que você tem uma tendência de baixa, depois você identificou que você tem aqui um candle branco e um candle vermelho, e aí você pode sim posicionar sua ordem de venda na máxima desse candle. Ok, ordem de venda posicionada na máxima do candle. E aí, cara, se antes de acionar essa ordem de venda aparecer um candle branco, como apareceu bem aqui, você tem que cancelar sua ordem. Então você vem aqui e cancela a sua ordem. E aí você recomeça o passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeiro passo, identifica qual foi o último ponto rompido. O último ponto rompido ainda foi esse fundo bem aqui atrás, certo? Vou destacar em amarelo. Último ponto rompido. Segundo passo, esperar novamente aparecer um candle branco e um candle vermelho. Então, como apareceu um candle branco aqui, depois apareceu o candle vermelho, você novamente posiciona sua ordem de venda na máxima desse candle. Se antes dessa ordem de venda aqui ser acionada aparecer um novo candle branco, você tem que cancelar a ordem. Isso ocorre bem aqui, olha só. Apareceu um candle branco antes de acionar a nossa ordem de venda, então você já pode vir aqui, olha só, e cancelar sua ordem de venda e recomeçar o passo a passo. Tá bom? Observar qual foi o último ponto rompido, que é o primeiro passo. Continua sendo esse fundo aqui. Ok, então você sabe que você tem uma tendência de baixa. O segundo passo é você esperar aparecer um candle branco e um candle vermelho, como apareceu aqui, olha só, um candle branco, depois um candle vermelho. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você posicionar sua ordem de venda na máxima desse candle vermelho. E aí você percebe que o preço logo em seguida já aciona sua ordem de venda e pega a sua saída. Você tem ali um ganho. Para você continuar operando a estratégia, você tem que refazer o passo a passo. É sempre assim, executou a operação, refaz o passo a passo, entendeu? Então a gente recomeça. Poxa, qual foi o último ponto rompido? A gente consegue observar que o último ponto rompido foi esse fundo bem aqui, olha só. O fundo foi rompido, eu vou destacar o fundo em verde, certo? O fundo foi rompido. A partir desse momento, você já tem o primeiro passo modo venda concluído. O segundo passo é você esperar aparecer um candle branco e em seguida um candle vermelho. O terceiro passo é você posicionar a sua ordem de venda na máxima desse candle vermelho. Então posicionamos a nossa ordem de venda na máxima desse candle. O preço ele aciona a sua ordem de venda aqui, sobe, respira um pouco. Na volta ele pega a saída aqui, indo a favor da tendência de baixo. Um último exemplo no modo venda, cara, olhem só. Vamos lá, vamos supor que você chegou no mercado após ocorrer esse rompimento bem aqui. Tá? Você chegou no mercado, observou que o último ponto rompido foi esse fundo que eu destaquei em verde. Então você sabe que a tendência é de baixa. Primeiro passo concluído. Segundo passo é você esperar aparecer um candle branco e em seguida um candle vermelho. Isso no modo venda. Você tem aqui um candle branco e em seguida apareceu um candle vermelho. E aí você tem o segundo passo concluído. Terceiro e último passo é você posicionar sua ordem de venda na máxima desse candle vermelho. O preço aciona a sua ordem de venda aqui, cai pegando sua saída bem aqui. Passo a passo modo compra agora, sempre a partir de meio-dia. Sempre observando, cara, qual foi o último ponto rompido. Meio-dia é essa vela bem aqui, tá, pessoal? Essa vela branca. E aí você vai observar, vai olhar aqui para trás qual foi o último ponto rompido. Basta que você ligue os topos e fundos, olha, topo com fundo, fundo com topo. E aí você tem que observar qual foi o último ponto rompido.
a gente consegue perceber nitidamente que aqui foi o último ponto rompido. O último ponto rompido foi um topo, ou seja, nós temos uma tendência de alta. Nós temos que buscar por operações de compras. Então o primeiro passo concluído, você tem ali um rompimento de topo, você sabe que é a tendência de alta. O segundo passo, cara, você esperar aparecer um candle branco e em seguida um candle verde. Isso no modo compra. Aqui você tem um candle branco, em seguida você tem aqui um candle verde a partir de meio-dia, certo? Então você pode posicionar, no caso seria o terceiro passo, posicionar a sua ordem de compra na mínima dessa vela verde bem aqui. Preciona nossa ordem de compra aqui, pega nossa ordem mais lá em cima e aí nós vamos fazer mais uma operação. Para fazermos mais uma operação, nós precisamos refazer o passo a passo, como eu já disse. Então você precisa identificar qual foi o último ponto rompido novamente. E o último ponto rompido continua sendo um topo, olha só. Esse topo que foi rompido, ou seja, a tendência de alta continua. Então você já tem o primeiro passo. Segundo passo, você esperar aparecer um candle branco e depois o candle verde. Aqui você tem um candle branco e depois o candle verde. Você posiciona a sua ordem de compra na mínima dessa vela. Só que antes dessa ordem de compra ser acionada, apareceu um novo candle branco. Então o que você faz? Cancela a sua ordem de compra e espera novamente o sinal, refaz o passo a passo. Aí você encontra aqui um candle branco, depois um candle verde. Você posiciona novamente sua ordem de compra na mínima desse candle verde. Isso porque nós ainda continuamos em uma tendência de alta, ok? Só que o que ocorre? Novamente, antes de acionar nossa ordem de compra, aparece um candle branco. Você cancela a ordem de compra novamente, tá bom? Então você tem que fazer dessa forma como eu mostrei para vocês. Até o momento que a operação é acionada. Por exemplo aqui, você teve um candle branco, depois você teve um candle verde. Então você pode posicionar sua ordem de compra na mínima desse candle verde. Isso porque, novamente, pessoal, se você tirar o zoom aqui do gráfico, você consegue observar que a tendência que nós estamos é uma tendência de alta, tá? Nitidamente de alta. O último ponto rompido foi um topo. Então você comprando aqui nessa região, você está indo a favor da tendência de alta. Então, sua ordem de compra seria acionada bem aqui, para você pegar sua saída aqui em cima, seria um ganho. Agora, vamos supor que você chegou no mercado, nesse horário aqui, nessa região bem aqui, aí você começa o passo a passo, né? Qual foi o último ponto rompido? Você deve sempre se perguntar, cara, qual foi o último ponto rompido? Então, se você observar aqui, você tem um topo, e esse topo, olha só, é rompido, certo? Bem aqui, ou seja, a tendência é de alta, você tem que buscar por compras. E aqui você percebe que apareceu um candle branco e depois um candle verde. E aí você então pode posicionar sua ordem de compra na mínima desse candle verde. O preço cai, aciona a sua ordem de compra, respira um pouco mais, né, cai um pouco mais, mas na volta ele pega essa saída e aí você tem um ganho. Dessa forma que funciona a estratégia no modo compra. Pois bem, senhores, meio-dia e pouco agora, nós temos aqui uma tendência de baixa, tá? Basta que nós observemos qual foi o último ponto rompido. O fundo que eu vou destacar em vermelho, olha só, foi o último ponto rompido. Então nós temos nesse pregão, a partir de meio-dia, uma tendência de baixa. Nós devemos procurar então um sinal de venda. Então a gente precisa encontrar um candle branco, tá? A gente precisa de um candle branco e depois um candle vermelho. Independente da formação desse candle, pode ser candle com pavio, pode ser candle de qualquer forma. Só nos importa a cor do candle. Vocês viram que eu tive que cancelar a minha ordem de venda que tinha tido sinal, né? Um candle branco, depois o candle vermelho, posicionei minha ordem de venda bem aqui na máxima desse candle, só que aqui, olha só, surgiu um novo candle branco, então eu tive que cancelar a minha ordem, tá? Se esse candle fechar nessa cor aqui mesmo, essa cor vermelha, eu vou bater minha venda na máxima dele. Ordem de venda posicionada na máxima do candle, estamos a favor da tendência, e desenharmos a tendência do mercado, a gente consegue observar que a tendência é de baixa. Nós estamos indo a favor da tendência de baixa, seguindo a risca a estratégia. O preço selecionou minha ordem de venda bem aqui, desceu, bateu na minha saída duas vezes, olha só, aqui e aqui, e não executou minha saída. É paciência, a minha parte eu já fiz. Aí pessoal, acabamos tendo ganho nessa operação, tá? Nós tivemos aqui um candle branco, depois nós tivemos esse candle vermelho, por isso eu bati minha venda aqui. Já posicionei minha ordem de venda novamente na máxima desse candle, já vamos comentar sobre isso, né? Nós tivemos aqui, olha só, um candle branco, bem aqui. Depois um candle vermelho, por conta disso eu posicionei minha ordem de venda. Depois que eu terminei essa minha primeira operação, o que eu tenho que me perguntar é se nós ainda estamos em uma tendência de baixa. Basta observar, cara, basta ligar na realidade os topos e fundos e observar qual foi o último ponto rompido. E o último ponto rompido foi esse fundo aqui embaixo, olha só. O último ponto rompido foi esse fundo, então eu sei que a tendência é de baixa. Se esse candle aqui finalizar na cor branca, eu tenho que cancelar minha ordem de venda, tá bom? Bem, tive que cancelar minha ordem de venda, porque aqui nós tivemos um candle branco. Se esse candle aqui fechar na cor vermelha, candle bem aqui fechar na cor vermelha, da forma que ele está se desenvolvendo, eu posso bater minha venda na máxima desse candle. Vamos esperar. Acionada a ordem de venda, eu posicionei bem rápido ali na máxima do candle vermelho, tá bom, pessoal? Seguindo a estratégia, novamente repetindo, estamos a favor da tendência de baixa, tá? Olha só, a tendência é de baixa. Então, se eu vendi aqui, eu estou a favor dessa tendência. Vamos esperar aí para ver o que o mercado vai fazer.
Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.